Vamos lá, meus caros, tudo bem? Política externa do segundo reinado, né? Temos aqui 3 pontos para abordar com vocês. O quarto, Guerra do Paraguai, eu vou deixar para fazer ali especial. Vamos abordar esses 3 pontos aqui. O primeiro deles é a questão Christie. De 1863 a 1865, haverá um rompimento das relações entre Brasil e Inglaterra. E qual foi o motivo, razão, circunstância? Bom, a história foi a seguinte. Um navio inglês que partia rumo ao Uruguai naufragou próximo ao litoral do Rio Grande do Sul. A carga chegou até a região do litoral do Rio Grande do Sul. A famosa frase, achado não é roubado, quem perdeu não tem cuidado ou foi descuidado. Né? A população ali do Rio Grande do Sul acabou ali pegando esta carga para si, chegou ao litoral e é isso que aconteceu. Né? Basta virar um caminhão de Heineken na rodovia, você sabe o que vai acontecer, né, meu amigo? Então, não preciso falar nada. Por outro lado também, a gente tem uma seguinte situação. 2 soldados ingleses que estavam fazendo arruaça pelas ruas do Rio de Janeiro acabaram sendo presos. Você tem que lembrar do Tratado de Aliança e Amizade agora. Lembra que não poderia ter ingleses presos no Brasil? Até poderia, só que deveriam ser levados para a Inglaterra, serem julgados na Inglaterra e tal, todo um desgaste que havia com o Brasil. E naquela época ali, o Brasil não estava muito afim de fazer muita graça para esse pessoal, não. E o Brasil, de fato, foi lá e prendeu esses soldados. Fez o que tinha que fazer, porque é justo, entendeu? O cara estava fazendo arruaça pelas ruas, perturbando, então, prisão, né? Acontece que o embaixador da Inglaterra no Brasil, William Christie, toma uma atitude meio desconcertante para a época. Ele manda ali que navios ingleses fechem o porto do Rio de Janeiro, né, por causa das prisões, e pede uma indenização ao Brasil ali sobre a carga que havia sido perdida. E o Brasil falou: o que eu tenho a ver com isso? O problema foi o navio de vocês. Nesse momento ali, com toda a pressão, e o Dom Pedro II bravo pra caramba, porque se fechou o porto do Rio de Janeiro com navios ingleses, ali Dom Pedro II agiu, fechou suas relações rompeu suas relações com a Inglaterra. Nesse rompimento, que vai de 63 a 65. Os ingleses ali, era vitoriana, não, vamos conversar e vamos ver o que dá para fazer. E aí é levado, né, o Brasil apresenta toda a sua documentação em busca ali de resolver isso e que ter-se um armistício. O Brasil apresenta a sua documentação, a Inglaterra apresenta a dela para negociar, e quem vai tomar isso em juízo é o rei Leopoldo da Bélgica, né? Olha só. Só que a decisão começa a demorar muito tempo, né? E Dom Pedro II começa a ser pressionado no Brasil por deputados e senadores, dizendo: olha, o Brasil precisa da Inglaterra. O que vai ser do Brasil sem Inglaterra? Olha, o Brasil necessita da Inglaterra. Nós precisamos da Inglaterra para isso. Olha, nós precisamos daquilo. A Inglaterra nos empresta dinheiro, a Inglaterra negocia com a gente. Olha, vai lá e paga Dom Pedro II, porque o rei Leopoldo da Bélgica está demorando. Dom Pedro II, pressionado, ali fez o quê? Pagou a indenização que a Inglaterra queria. Pouco tempo depois, saiu a decisão do rei Leopoldo da Bélgica. E que dizia essa decisão? Que quem estava certo ali era o Brasil. O Brasil não tem culpa de um navio ter afundado. E outra, está fazendo bagunça pelas ruas, perturbando a paz de espírito do cidadão carioca, tem que ser preso mesmo. É a Inglaterra que tem que fazer um pedido de desculpas ao Brasil e pagar uma indenização ao Brasil. É aí que a gente chama de viralatismo brasileiro, né? A gente antecipou, poderia ter esperado, né? A Inglaterra acabou enviando um pedido de desculpas para o Brasil, mas disse que eu não iria pagar porque o Brasil reconheceu que estava errado, né? Coisas do nosso Brasil, né? Às vezes a gente tem algumas atitudes dessas até os dias de hoje, viu, gente? Mas vamos lá. Outro ponto aqui é a questão da igreja, né? A questão da igreja foi o seguinte: na Constituição de 1824, dizia que a Igreja Católica era participante da Constituição.
devido ao mecanismo chamado beneplácito padroado. Como você já sabe, nas aulas lá do primeiro reinado, que nós falamos lá anteriormente, toda ordem que chegasse do Vaticano ao Brasil, Dom Pedro II, ou o imperador que estivesse no momento, iria dizer se aquela lei valia ou não para entrar em vigor a ordem papal no Brasil. Ao mesmo tempo, a Igreja Católica tinha um poder de supervisão das leis que fossem aprovadas no Brasil. Se afetasse a moral da Igreja, essa lei não era aprovada. Você já sabe disso do mecanismo do beneplácito padroado. A grande questão é que chegou ao Brasil a bula Silabus, em 1864, que dizia o seguinte, que todos os membros que participassem da maçonaria deveriam ser expulsos da Igreja Católica. Gente, estamos no período que está ocorrendo as guerras de unificação italiana e alemã na Europa. A unificação italiana, você tem a participação de membros da maçonaria em prol dessa unificação. Isso é uma forma ali que a igreja tenta usar para bater de frente com essa galera que está no meio do conflito, já que a igreja iria perder suas terras. Então você tem isso também, entendeu? Então nós temos todo esse debate ocorrendo nesse momento. Então, fato que chegou a bula Silabus para expulsar, Dom Pedro II olhou e ignorou e não falou que ia fazer aquele negócio. Quando ele não falou que iria fazer com o negócio, os bispos estão esperando o que fazer. Até que em 1872, dois bispos, um de Belém e outro de Olinda, começam a expulsar os membros da maçonaria. Isso vira um problema gigantesco. Dom Pedro II ameaça de expulsar esses bispos do Brasil e agora se torna uma coisa muito maior. A Igreja Católica toma sua atitude e fala para Dom Pedro II: Dom Pedro II, mantém os bispos, mas eu não participo mais do seu governo. Fechou aqui a situação. Tchau, muito obrigado, valeu e um abraço. Essa é a atitude que é tomada. Outro ponto que eu preciso falar para vocês é da questão platina. De 1851 a 1852, nós vamos ter a Guerra do Prata. A questão platina, que já vem, gente, desde a época de 1817, com a anexação da Cisplatina ao Brasil, a Guerra da Cisplatina, quando se torna a Cisplatina independente, vira Uruguai, tudo isso está em debate, né? Porém, acontece o seguinte: a Argentina tinha um interesse de reconstruir já há muito tempo, desde a independência do Uruguai, ali, a reconstruir o Vice-Reino da Prata, unificar todo mundo e fazer uma grande nação ali. E assim era algo que desagradava o Brasil, pois o Brasil temia, não só por um assédio que poderia ter da Argentina à área do Rio Grande do Sul, mas também ali, como a única via de navegação, já explicado anteriormente, ali que o Brasil tinha era a sua passagem para ir até a região do Mato Grosso, pelos rios Uruguai, Paraná e Paraguai. Então o Brasil temia perder essa passagem. Tem dois pontos fundamentais aqui. E nesse interesse ali da Argentina reconstruir, ela vai dar os seus passos. Quando você tem ali uma parceria entre o argentino presidente Juan Manuel Rosas e o presidente do presidente do Uruguai, Manuel Uribe, que era do Partido Blanco. Lembrando que havia também problemas entre ali os estancieiros do Rio Grande do Sul e os latifundiários do Uruguai. Lembrando que muitos brasileiros tinham terras no Uruguai, isso incomodava os uruguaios e principalmente o Partido Blanco, que era o partido dos latifundiários. A presença de brasileiros ali como proprietário de terras era um problema gigante para essa época da história. Resultado disso, juntando esses fatores ali que a Argentina quer fazer retomar o vice-reino da Prata e os problemas entre as disputas de terra entre fazendeiros uruguaios e fazendeiros brasileiros, inclusive o próprio presidente do Uruguai ameaçava tomar as terras dos brasileiros no Uruguai, situação que o Brasil tenta agir com diplomacia, explode-se a Guerra do Prata. Acontece que o Brasil vai fazer seus ataques, vai fazer as suas alianças. Uma das alianças era ali com o presidente da província da região de Entre Rios, na Argentina, que era com José Urquiza.
aliado brasileiro que apoiava as causas brasileiras, e o outro é do Partido Colorado, no Uruguai, Frutuoso Rivera. Já que estamos numa guerra, com essas parcerias, o Brasil vai e derrota tanto o Uruguai quanto a Argentina. O Brasil vai invadir o Uruguai, retirar o presidente Manuel Uribe do poder do Partido Blanco e colocar no Partido Colorado Frutuoso Rivera. Assim como o Brasil retira Juan Manuel Rosas do poder e coloca José Urquiza. Gente, esse é o ensaio para a Guerra do Paraguai, que é a nossa próxima aula. Tudo bem? Até mais. Tchau, tchau.